Então vamos lá, vamos bater um papo hoje sobre inteligência artificial em compras, né? Nós já fizemos um seminário com o Kleber, onde o Kleber já demonstrou para a gente um pouco do que é a inteligência artificial, né? E ele demonstrou de uma forma um pouco genérica como é que essa inteligência artificial estão ajudando as empresas de software, estão ajudando os nossos clientes e algumas outras empresas também a conseguirem trabalhar com grandes quantidades de dados, classificar os dados e ajudar a gente aí a administrar melhor, né? Qual de vocês já participou do último webinar com o Kleber? Alguém já participou ou não? É a primeira vez que nós estamos falando um pouco de inteligência artificial. Só para a gente saber aqui o que nós vamos fazer hoje, tá? Ok? Podemos seguir? Vamos seguir então, ok? Então, o que eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Ok, o Dib é a primeira participação, ok. Eu vou falar um pouco, então, relembrar um pouco o que o Kleber falou, para a gente entrar, como é que a gente pode usar esse produto para ajudar a gente a comprar melhor, ok? Então, isso é uma apresentação básica da Neros, a gente vai fazer esse webinar também para outros prospects que não conhecem a gente, né? Mas o mais importante aqui é a gente estar investindo em inteligência artificial aproximadamente 2 anos. É importante você saber, né? Isso ainda não chegou para vocês, está aqui com a gente está fazendo uma série de testes, né? Para nos acostumarmos com isso e para assimilar a tecnologia. Temos outros parceiros também aí nos ajudando nisso. Então, o mais importante é que esse trabalho nosso é um trabalho aqui que vai estar se consolidando e vocês vão, a partir de agora, entender um pouco e ver isso dentro dos nossos produtos. Tá? Isso é a primeira mensagem que eu tenho para dar para vocês. E o nosso objetivo aqui não é ensinar vocês inteligência artificial, é ver como é que essa inteligência pode ser assimilada pelo seu negócio. Seja para recomendação de produtos, seja para previsão de venda, seja para detecção de fraude, detecção de falha, classificação de clientes, classificação de produtos. Ou seja, a gente pode usar essa inteligência artificial em vários lugares no software, ok? Então, a gente já mapeou, né? Em alguns desses lugares, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, ok? Bom, só para a gente traduzir o que é essa inteligência artificial que a gente está falando, gente, tá? Ela não é nenhuma tecnologia extremamente disruptiva que a gente vai ver robô falando, a gente vai ver carro andando sozinho, apesar que isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer no futuro, não agora, né? Por enquanto, a gente está utilizando vários dados que a gente tem disponível, utilizando a capacidade que as máquinas adquiriram aí nos últimos 4 anos e usando o cloud e essa capacidade de máquina para que a gente possa, através de algoritmos já pré-elaborados, conseguir nos ajudar ou na classificação, ou na detecção de fraude, ou em outros elementos do nosso negócio. Então, essa ideia de que a inteligência artificial está muito distante é uma ideia errônea, porque a gente pensa na inteligência artificial autônoma, né? E isso aí realmente está muito distante. Hoje, a inteligência artificial é um auxiliar no nosso trabalho, né? A gente fala assim, inteligência artificial, os americanos falam muito, com human in the loop, ou seja, o humano está no processo. Então, o humano está comandando a inteligência artificial. A inteligência artificial nos ajuda, né? Ela nos dá uma série de insights, me dá uma série de respostas, e nós, humanos, que temos o controle da situação. Tá? Então, achar que a inteligência artificial vai fazer tudo sozinho não é ainda a realidade. Ela pode ser dada daqui 30, 40 anos, mas não é agora. Então, é só para a gente desmistificar esse processo. Claro, até aqui pode seguir, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor o que aconteceu com todos os sistemas desde que o computador foi lançado, né? Você tem aqui uma entrada, né? Uma entrada, seja ela em número, seja ela em texto, seja ela qualquer entrada em modelo matemático, ou texto,
ou qualquer coisa. Isso sofre um processo, ou seja, a gente trata esses números, a gente trata esses textos, a gente trata essas questões, e aí a gente fornece a informação. Então, é um processo de if-then. Se acontecer isso, então eu tenho isso, né? Então, num processo de nota fiscal, se eu entrei quantidade e valor unitário, então eu tenho o valor total, que é a soma da quantidade vezes unitário. Então, o sistema sempre foi duro, sempre foi programado, sempre foi pensado a priori. Ou seja, se eu não previ algum fato, o computador não consegue executar. Tá? Isso aí, inteligência de máquina, isso andou mudando nos últimos 4 anos. A partir do momento que eu começo a ter várias entradas e várias saídas já conhecidas, ou seja, eu tenho a entrada e tenho a resposta daquela entrada, eu consigo, através da inteligência de máquina, detectar o processo. No meu exemplo anterior, se eu der para ele, né, a entrada, a quantidade e o valor, e der aqui para ele a saída, que é o total, a máquina automaticamente ela vai entender que eu estou multiplicando quantidade vezes unitário e me dando total. Ou seja, ela descobre o processo. Ok? Esse exemplo não é muito bom, né, porque não adianta descobrir um processo tão simples assim. Mas ele é muito útil em vários lugares e eu vou mostrar isso agora para vocês, onde é que essa pouca inteligência, porque é uma pouca inteligência, pode não ser útil. E aí, o que pode acontecer no futuro um pouco mais distante? Eu posso ter essa capacidade de máquina avançando tanto que eu substituo esse processo aqui por uma inteligência artificial. É isso que a gente está perseguindo, é isso que a gente quer chegar no futuro próximo. Ok? Bom, dúvidas, alguma coisa, gente? Vai perguntando, vamos interagindo, vamos conversando, tá? Como é que a gente pode usar esse tipo de inteligência? Eu vou dar um exemplo básico e simples aqui, por exemplo, na detecção de spam. Então, o Google já fez isso, o Hotmail já faz isso há muito tempo, né? O que é isso? Né? Como é que a gente detecta spam hoje em dia? Hoje, eles têm uma grande quantidade de e-mails já pré-classificados, ou seja, tem milhões de e-mails, bilhões de e-mails que a gente mandou lá para o Google, mandou para o Hotmail, e eles sabem, porque a gente avisou eles, o que é spam e o que não é spam. Na sua caixa de mensagem, você marca lá spam e não spam. Né? Através dessa marcação do que é spam e não spam, né, o software procura entender nas características do e-mail o que compõe aquele spam, o que compõe o não spam. Como é que ele faz isso? Ele vai quebrar em layers. Então é aqui que entra um pouco a inteligência artificial, né, e um pouco o que a gente faz. A gente quebra, né, o que a gente está querendo analisar em layers, ou seja, em algoritmos que vão estudar cada aspecto daquele e-mail. Aqui, neste caso, eu tenho um algoritmo que vai estudar o remetente, um algoritmo que vai estudar o destinatário, um que vai estudar o assunto, o outro que vai estudar a mensagem, o outro que vai estudar elementos gráficos. Ou seja, eu quebro essa informação e crio algoritmos capazes de aprender com aquela entrada. Quanto mais remetente eu dou para ele, mais ele acha características comuns e não comuns dentro dos remetentes que são classificados spam e dentro dos remetentes que não são classificados spam. E, estatisticamente, ele vai me dando, né, a chance daquele ser spam. Cada layer dessa eu tenho uma chance, já no final eu detecto, cara, isso aqui é 90% de chance de ser spam, 99% de ser spam, ok? É assim que utiliza a inteligência artificial para detecção de spam. Ou seja, quanto mais e-mails eu tenho classificado como spam e não spam, mais assertiva é a minha predição. É isso que a gente está tentando trazer aqui. Tá? É isso que a gente está tentando embutir no código. É assim que a gente está querendo trabalhar e assim que a gente fez, né, esse produto que eu vou apresentar o rascunho para vocês, vai trabalhar em contas, ok? Tudo bem? Estamos seguindo? Tá legal? Né? Há um tempo atrás, a gente fez um grupo de foco com vários clientes, já aproximadamente quando a gente começou isso 2 anos atrás, e a gente detectou, né, junto aos nossos clientes, junto a vocês, onde essa inteligência artificial poderia estar. E a gente listou todos esses produtos aqui
que então a gente passou a trabalhar, tá? Um desse produto é a predição de venda, ele já está no mercado hoje em 4 clientes nossos sendo testado, e aí a partir desse projeto piloto, que desses 4 clientes nós estamos testando, homologando e fechando o produto, ele está indo para o mercado agora dentro dos próximos meses. O outro produto, tá, que a gente fez é a predição de venda. Então a gente tem sugestão de compras para o consumidor no PDV e agora nós estamos trabalhando com predição de vendas, o que a gente está chamando aqui uma agenda de compras. Tá? O primeiro IA, né, essa é a telinha do primeiro IA, a gente tem um vídeo dele também, para quem quiser ter curiosidade, é só pedir, a gente, né, manda o link aí do YouTube para vocês verem. Mas isso aqui, o que é? A gente subiu, né, todas as vendas deste cliente para a nossa máquina de IA na nuvem, tá? E a nossa máquina de IA na nuvem trabalhou esses dados fazendo categorias e relacionamentos entre os produtos, tentando identificar quem leva o produto A também tem propensão a levar o produto D, C, D e F. Ou seja, a gente criou um relacionamento, uma matriz de relacionamento entre os produtos que têm as maiores chances de ser comprado a partir de uma cesta de compra inicial. O que isso tem ajudado os nossos clientes? A partir do momento que o vendedor começa a escolher o produto, automaticamente o IA começa a recomendar aqui, ok? E aí é uma coisa bastante interessante, porque para vendedores novatos, a gente já está conseguindo ter um efeito bastante grande. Ou seja, a gente está começando nesse início, recomendando produtos realmente que tenham alguma coisa a ver. É lógico que para vendedores mais experientes, que já sabem os relacionamentos básicos, o IA agora está começando a andar e lá na frente talvez a gente possa ajudar também os vendedores mais experientes. Mas isso aqui, os clientes que têm usado, têm gostado muito, e é uma coisa também que a gente acha que pode ajudar bastante na venda. Tá? Então esse é o nosso primeiro IA, ele está em fase final de teste e já está indo no mercado, ok? Bacana? Bom, vamos seguir. Né? Por que tem sentido a gente usar o IA? Tá? Primeiro que a gente tem clientes aqui com 15 anos de Neros, 17 anos de Neros, até 20 anos de Neros, nós temos cliente. Nós temos um cliente que tem 28 anos de Neros, desde quando a Neros fundou, ele foi o primeiro cliente. Então ele tem 28 anos de dados. Né? Imagina o que a gente pode fazer com esses dados históricos. Então a gente tem dados históricos em quantidade e dados históricos em qualidade. Ou seja, esses dados, gente, vocês usam ele usualmente para entregar SPED, para oferir venda, para comprar, para vender no crediário. Ou seja, são dados consistentes. Nós temos muitos dados em quantidade, temos dados consistentes. Né? E a gente tem o conhecimento do que podemos fazer com isso. Né? A gente conhece aqueles dados e conhece como eles podem nos ajudar. E, além disso, nós temos enormes problemas do varejo para resolver. Então, o varejo tem muito problema e muito problema de valor agregado. Né? Então, isso faz sentido a gente trabalhar os dados. Muitas vezes, quando eu vou visitar vocês, muitos de vocês reclamam, cara, o Neros tem muitos dados, mas como é que esse dado me ajuda? Além de relatório, além de BI. Então, eu acho que essa inteligência artificial pode ser um caminho que a gente vai treinar, de modo que o Neros comece a ser um pouco mais inteligente, ser um pouco mais responsivo. Né? Não aguardar você, mas te ajudar a resolver os problemas. É isso que a gente quer chegar, é isso que a gente está tateando. Tá? Bom, aí a gente mergulhou em compras. Né? Um dos primeiros itens que a gente fez foi aquele IA de venda, e agora a gente está indo para compras. Okay? A gente quer fazer um aí para cada setor, para melhorar o desempenho de cada setor. Né? E quais são os desafios do setor de compra? Né? Compras, eu digo que compras é o coração do varejo. Né? Compras é aquele cara realmente que tem o cheque em branco do consumidor para comprar para aquele consumidor. Né? Então você compra uma mercadoria, né, que vai vender. Então você tem que praticamente entender o seu público-alvo, entender para quem que você está comprando, de modo que você compre uma mercadoria que saia bastante, que gire bastante e que dê retorno para a empresa. Né? Então o comprador é aquele que compra para um terceiro. Né? E qual que é o grande desafio dele? O grande desafio dele é
ter o produto certo na hora certa, no momento da compra do consumidor, né? O principal item, gente, de insatisfação ao consumidor é quando ele vai na drogaria, ele vai na padaria, ele vai na sapataria e não acha o sapato, né? Outro dia, um cara aqui da Neres ficou muito injuriado porque ele saiu daqui da Neres, foi no centro para comprar um sapato marrom. Chegou na sapataria que ele costuma comprar o sapato marrom e o cara não tinha sapato marrom para vender. E ainda perguntou para ele se via preto. Pô, você está indo lá comprar um sapato marrom, é porque ele precisa daquele sapato marrom, né? E você vai numa sapataria, pô, sapato marrom é uma coisa difícil para uma sapataria, pô, é uma coisa normal, tinha que ter, e por que não tem? Né? Então, essa é a dificuldade do setor de compras, ou seja, manter, né, a compra, ser assertiva e manter as lojas abastecidas, para que no momento que o consumidor vá adquirir aquele produto, o produto esteja disponível. Né? Ok? Então, ter o produto disponível é a meta. Agora, não pode ter também excesso de estoque, porque se tiver excesso de estoque, né, o custo de carregamento de estoque é tão grande que a empresa não aguenta e quebra. Né? Então, a gente não pode deixar faltar, mas também não pode deixar sobrar. Esse é um grande desafio. Né? Ainda mais, né, se a gente está falando em milhares de produtos, né? Milhares de produtos, são vários produtos e ainda tem as suas grades. Né? Então, são muito SKUs que a gente trabalha no varejo. Algumas centenas de fornecedores e dezenas de lojas. Então, se a gente pensa em milhares de SKU, centenas de fornecedores e dezenas de lojas, cara, a chance de isso dar errado é muito grande. Né? Então, a gente tem que ter uma administração muito boa. Né? E uma coisa que a gente vê também nos departamentos de compra é que não é só comprar. Né? O cara tem que comprar, ele tem que acompanhar o desempenho, ele tem que saber se aqui está vendendo, se não está vendendo, ele tem que cuidar da distribuição das lojas, ele tem que ajudar na exposição lá na loja, porque se o comprador não ajuda na exposição, bem provavelmente a mercadoria vai ficar encalhada, ele tem que prestar atenção na promoção, qual que é o momento certo de botar na promoção. Então, tudo isso, a precificação é outro problema que está na mão do comprador. Então, se a gente pensar em tudo que o comprador faz, tá? Ele é muito atarefado. E, geralmente, eu vejo uma empresa que tem aí 40 lojas e tem 2 compradores para comprar tudo, gente. Né? Então, são muito poucos compradores para fazer esse trabalho todo. Então, e aí eles não têm tempo para dedicar e para estudar e para pesquisar, né? E para ver realmente com assertividade, né, o que ele tem que fazer primeiro. Então, o nosso desafio aqui foi criar uma ferramenta, né? Criar uma ferramenta, né, que pudesse ajudar o comprador, ok? E aí, a IA, ela nos permite a fazer algumas perguntas, né? E se fosse possível prever as rupturas? E se fosse possível prever os excessos com mais assertividade antes da hora, né? Se eu pudesse antever isso, isso seria legal, né? O comprador iria gostar, né? Então, essas são as perguntas que a gente quis fazer para o comprador, né? Outra coisa, e se fosse possível classificar o inventário por ordem de importância? Qual seria essa ordem de importância? Né? O que dentro de inventário ali eu tenho que prestar atenção? Como é que eu classifico esses produtos? E por que a classificação me ajuda? Porque se eu fizer uma classificação correta dos itens mais importantes por menos importantes, eu posso focar o meu tempo nos mais importantes. Não é isso? E posso deixar a máquina comprar os menos importantes. Então, é isso que a gente quis pensar para fazer alguma coisa em prol do comprador, né? Nos colocando o departamento aqui de inovação, colocando os nossos técnicos, departamento de sistemas, né, o pessoal do suporte, o pessoal lá de dentro da fábrica, pensando nisso. Por exemplo, pô, como é que a gente pode ajudar o comprador? Né? Como é que a tecnologia pode ajudar o comprador? Essa foi a grande sacada, isso aí que a gente está tentando trazer para o mercado agora para vocês. Né? Então, se fosse possível, uma série de coisas. E com IA, isso aí se tornou possível. Né? Essa é a grande notícia que eu tenho para dar. Com IA, a gente vai conseguir fazer umas coisas bastante interessantes e que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Né? Então, nós lançamos o desafio aqui. Como é que podemos ajudar o comprador? Né? Então, surgiu o projeto da gente fazer. Cara, o comprador é um cara bastante atarefado e eu tenho que ajudar ele e falar assim, cara,
faz isso primeiro, presta atenção nisso, mexe nisso aqui primeiro, organizando o que ele tem que fazer em primeiro lugar, né? Qual a atenção dele tem que ser voltada e para onde voltar a atenção. Então, a agenda de compra é como se fosse uma secretária do comprador, que permitisse que ele falasse assim, cara, o que eu tenho que comprar agora? O que eu tenho que botar em promoção agora? O que eu tenho que rever preço agora? Né? Então, essas são as perguntas que a agenda de compra vai tentar responder para o comprador, ok? Tá? Então, aqui a gente fez essas perguntas aqui dentro, né? E chegamos à conclusão que a ferramenta tinha que ser uma ferramenta de apoio ao comprador, né? Ela tinha que ser uma ferramenta fácil de usar e ágil, porque o comprador tinha que ter tudo na mão, rápido, fácil, não pode demorar, tirar relatório e pesquisar, tá? E ela tinha que fazer várias pré-análises, né? Várias pré-análises de necessidade de reabastecimento de loja, de necessidade de transferência, sugerir quantidades a ser compradas, e aí gerar os pedidos automaticamente, né? Identificar quais pedidos estão atrasados, ou seja, realmente a partir do banco de dados do sistema e a partir de coisas externas ao sistema, né? A gente conseguir levar isso com uma ferramenta que seja possível automatizar o comprador. Bacana? Bom, e essa agenda ela tinha que monitorar essas tarefas mais importantes e classificar as tarefas mais importantes por ordem de prioridade, né? Aí o DIP está falando, ainda tem inteligência de compra baseada também no tempo de entrega dos fornecedores. Cada um tem seu prazo de entrega. Beleza, Di, ótimo, anota isso aí, que nós vamos ver isso lá na ferramenta, como é que a gente tratou isso, tá? Isso aí é uma coisa também que a gente está levando em consideração, ok? Então, o que a gente pensou, né, em fazer, tá? Então, dado esse contexto, tá? A gente mergulhou e entendeu que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era criar uma inteligência de previsão de vendas. Por quê? Porque se eu tivesse uma inteligência maior de previsão de vendas, tá? Eu conseguiria acertar mais no que eu tenho que comprar, ok? Lógico que o futuro, gente, a Deus pertence, né? Nós não estamos querendo aqui acertar o futuro. Nós estamos querendo aqui fazer uma extrapolação para o futuro que seja estatisticamente confiável, ok? É isso que a gente está fazendo. E como é que a IA nos ajuda nisso? Como é que a inteligência artificial nos ajuda nisso? Né? Ok? E aí o Dib faz essa pergunta, de depois eu vou ter essa resposta para você lá na frente. No futuro próximo, talvez vai nos ajudar sim, né, a prever a ruptura lá no fornecedor, mas nós vamos chegar lá. Vamos procurar aqui, né, elementos anteriores ao fornecedor dentro de casa e depois a gente vai extrapolar para essa sinergia, tá? A primeira coisa que nós temos que ver aqui é entender que uma previsão ela é feita num tempo 1, né, e o futuro acontece num tempo posterior. Então, tudo que eu prevejo hoje, tá, eu posso, depois de eu ter previsto, comparar com o que aconteceu. Né? Então, uma previsão, eu comparo com a realidade. Né? Até hoje, nós usamos sempre dados históricos internos. Para o quê? Para calcular uma predição de venda. Ou seja, quando eu ia comprar, eu virava o farol para trás. Ou seja, eu estou vendo uma média histórica, eu estou vendo uma modelagem estatística, eu estou vendo uma curva ABC, eu estou vendo poucas variáveis em compra. Por que isso? Né? Porque a gente não tinha capacidade de trabalhar com grande número de dados. Se eu desse uma pilha de dados para o comprador ia ficar maluco. Então, geralmente, o comprador pega um relatório, ele pega a média de vendas dos últimos meses, ele faz a extrapolagem dele, ele vê aquele feeling que ele tem, né, e através daquilo ele define as compras. É lógico, comprar de entrega do fornecedor, ruptura e tal, e ele tem
pela 15 anos, 20 anos de prática, uma sistemática dentro da cabeça dele que ele compra. Mas o farol está voltado para trás, né? O que acontece agora com o IA, eu consigo trabalhar com centenas ou milhares de variáveis. O que é isso? Eu posso subir para a máquina IA uma série de informações que estão no meu banco de dados e que hoje o comprador não consegue avaliar, né? Então, eu subo. Qual informação eu posso subir? Eu posso subir uma centena, milhares de colunas, centenas de colunas. E a própria máquina ela vai investigar uma correlação de cada uma dessas variáveis. Exemplo, se eu quero medir venda, eu pego toda minha venda histórica e vejo quando a venda subiu, aquelas variáveis subiram ou desceram, ou permaneceram iguais. Então, eu consigo tentar encontrar variáveis antecedentes ou precedentes. É isso que a gente está tentando buscar. Ou seja, quais são as variáveis que eu consigo trabalhar, né? Então, eu posso subir 500 variáveis, 1000 variáveis e o modelo matemático apontar 7, 8 variáveis naquelas 1000 que realmente ele vai dar o maior peso, ok? Então, a IA, ela consegue trabalhar com um número grande de variáveis, né? E depois eu vou chegar lá, Dib, né? Vendo as suas perguntas aqui, para a gente conseguir trabalhar, ok? O Guilherme está perguntando se teremos acesso a esse vídeo. Sim, posteriormente os vídeos vai ser publicados, tá? E aí o Dib está perguntando se o IA será treinado. Isso mesmo, nós vamos falar um pouco mais sobre esse treino no próximo slide, ok? E aí a gente já vai ter isso aí, tá? Vamos lá. Então, além de ter acesso a centenas ou milhares de variáveis, ou seja, eu consigo subir isso e consigo analisar todas as variáveis rapidamente, tá? Eu posso trabalhar também com variáveis externas. Isso é um ganho maravilhoso para a gente. Por quê? Eu consigo imputar no modelo crescimento de PIB, crescimento de renda, confiança do consumidor. Todas essas variáveis externas, elas estão disponíveis historicamente e elas têm disponibilidade também de previsão, ou seja, tem institutos que medem, né, que fazem essa extrapolação de PIB, a extrapolação de renda média. Lógico, são extrapolações econômicas e financeiras que, ultimamente, os nossos economistas têm errado bastante, mas elas existem e eu posso me pautar por essas variáveis externas para tentar entender o modelo. Ou seja, quando a renda média subiu, minha venda subiu, né? Quando o índice de confiança do consumidor subiu, minha venda também subiu ou desceu? Ou seja, eu consigo medir a estatística e a relevância das variáveis externas juntos com as internas, né? Isso é um grande ganho, né? Outra coisa que a gente pode fazer com o IA é aprender com o modelo, ou seja, o modelo, inicialmente, ele pode ser um modelo bobinho, um modelo que me deu respostas um pouco óbvias, mas que com o passar do tempo, ele vai aprendendo e ele vai ficando sofisticado, né? Porque a gente vai treinando esse modelo, a gente vai aprendendo com ele. Então, o que acontece no modelo de predição? Isso aqui é um modelo, né? É só uma modelagem para vocês entenderem o que a gente fez, tá? Isso aqui é só uma extrapolação real que a gente fez, só para vocês entenderem. Aqui eu subi a venda, por exemplo, do cliente em 2012, 2013, 2014 e 2015, né? Subi essas vendas para lá, tá? E subi, parti em semanas. Aqui vocês estão vendo a 30ª semana, a 36ª, 37ª, 38ª, 30ª. Eu parti essas vendas semanais de domingo, né, de domingo a segunda, de domingo a sábado, de domingo a sábado, de domingo a sábado, parti e subi essas vendas por IA com inúmeros itens de coluna. E lá a gente fez toda a modelagem estatística. É lógico que, como eu subi 12, 13, 14, 16, eu tenho a venda de 2017, eu sei a venda de 2017. Então a gente usa esse período anterior para treinar, ou seja, para a máquina simular o que vai ser 2017, sendo que eu sei o que vai ser 2017, né? Então aqui é uma modelagem que quando eu solto o modelo 2017, ele vai treinando e aqui ele começa a
definir o que é o real e o que eu medi. Né? É por aqui que a gente acerta os modelos. É por aqui que a gente acerta os modelos. Né? Então, essa máquina ela é treinada para cada vez mais acertar o futuro. Né? É lógico que quando eu pego a venda consolidada, eu tenho mais chance de acertar. Quando eu pego a venda item a item, eu tenho mais chance de errar. Né? Mas a gente faz isso item a item, SKU, SKU, com variáveis de cor, de tamanho, de grade a grade. Então a gente faz isso para cada item, a gente faz uma modelagem. Né? E o que é mais interessante na predição de venda? Eu posso ter diversos algoritmos que se encaixam em diversos tipos de produtos diferentes. Ou seja, produtos que são recorrentes, que vendem muito, eu posso ter um algoritmo que se encaixa melhor naquela previsão. Algoritmos produtos que vendem pouco, que são randômicos, são eventuais, eu posso ter um outro algoritmo. Então, bem legal na avaliação da IA é que a gente pode usar uma gama de algoritmos para cada caso especificamente. E como é que a gente faz isso? A gente detecta quais são os algoritmos possíveis usados na predição e quais são aqueles que conseguem nos dar uma previsão melhor em cada caso. Então, a máquina IA, na verdade, é uma máquina competidora. Ela tem lá vários algoritmos que vão competindo entre si. E a cada rodada daquela, a gente elege o vencedor para aquele grupo de itens, né, naquela base específica de cada cliente, naquela modelagem que a gente fez. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que modelar empresa, negócio é negócio. Não é uma coisa que a gente pode modelar um para algo. Não, nós temos que treinar cada um dos casos. E aí a gente treina nessas máquinas, nesses algoritmos. Ok? Tá? Então, é assim que a gente consegue fazer uma predição de venda e a gente conseguiu, junto com 2 ou 3 clientes, nós estamos trabalhando aí nesse negócio, nessa primeira previsão, de fazer uma previsão dentro do esperado, ou seja, com um grau de assertividade bastante interessante, principalmente se a gente olha os primeiros 30, 60, 90 dias. Tá? Após 90 dias é cada vez mais difícil. Quanto mais longe eu estou prevendo, mais difícil é de acertar. Okay? Mas é possível também a gente colocar essa modelagem para nos ajudar a fazer alguma estimativa um pouco mais longeva do que essa. Ok? Tá? Então, a ideia é essa, tá? A ideia que a gente utilizou foi isso. E o que a gente vai fazer para isso? O que a gente fez isso aí agora, tá? Isso aí é o trabalho que eu vou mostrar para vocês, tá? E o que a gente ia fazer com essa uma predição de venda que realmente bate com a realidade, aí eu consigo medir, né, aonde vai dar a minha ruptura. Por quê? Porque se eu tenho a linha de estoque, e essa linha laranja é uma linha de estoque, tá? A barrinha preta é a barrinha de venda que eu previ, né? E aqui é a minha ruptura, ou seja, o estoque tem 9 mil, ele vai vendendo, ele vai acabando, a partir do momento que não entre, bom, eu estou aqui na minha ruptura, aqui eu iniciei a minha ruptura. E nesse ponto aqui, tá, o computador me fala que eu tenho uma ruptura total prevista de 38 mil, se nada eu fizer nesta data futura. Né? Então, nesse trabalho de previsão de venda, né, eu não quero entregar apenas uma previsão de venda para o comprador, porque isso para ele é muito pouco relevante, ele vai ter que fazer todo o trabalho. O que eu quero achar com essa previsão de venda é mostrar para ele a ruptura, mostrar para ele aonde vai romper e o que nós temos que comprar. Da mesma forma, ao inverso, eu posso mostrar para ele o excesso. Então eu mostro as duas coisas, a ruptura e mostro o excesso. Né? Então é isso que a gente tentou fazer, é isso que a gente está buscando atender. Uma coisa que a gente fez também, tá, é uma classificação dos estoques. Por quê? Como é que o nosso comprador vai trabalhar se eu não ajudo a ele a identificar
né, os itens mais relevantes, fornecedores mais relevantes e o que ele tem que agir primeiro. Então, nós fizemos também um trabalho grande de IA na classificação de estoques ou na clusterização de estoques, tá? Então, esse é um trabalho aqui que a gente vai demonstrar, ok? Eu acho que é o último slide, né? Esse é? Beleza. Então, agora nós vamos... O que eu vou fazer agora? Eu vou agora entrar, né, no que a gente simulou, né? Não, pode mostrar a minha tela agora, tá? Eu quero que você compartilhe a minha e a tela. Isto. Bom, o que é isso aqui, gente? Tá? Isso aqui é um pequeno mockup, um produto mínimo viável, que a gente chama aqui, tá? É um produto que não está pronto e acabado, mas é um produto que está agora pronto para ir para teste em alguns clientes, para que alguns clientes comecem a utilizar e a gente finalize essa agenda de compra, ok? Então, nós estamos agora saindo do laboratório e querendo entrar em campo aqui com alguns clientes, com algumas... Né, geralmente a gente começa com um cliente pequeno, que tem uma loja, para a gente ir ajudando esse cliente, para depois a gente chegar num cliente maior, ok? Então, qual que é a ideia aqui dessa agenda de compra? Bom, a ideia da agenda de compra é, primeiramente, a gente ter um dashboard de compras, né? Então, todo IA nosso, a gente está criando um dashboard. Para que criar um dashboard? Esse dashboard ele vai ser muito importante para as duas coisas. Primeiro, para que o comprador veja a massa de dados que a gente está trabalhando e se essa massa de dados tem a ver com o negócio. Realmente nós estamos assertivos, porque ele vai bater o olho, ele vai identificar se aquilo está certo, está correto ou não. Ou seja, o dashboard é para que o comprador perceba que aquilo tenha sentido, ou seja, nós estamos trabalhando com dados reais dele, tá? Como é que funciona esse dashboard, tá? A gente sobe, né, todos os dados que a gente precisa do banco de dados, do Neros, para essa máquina IA. Essa máquina IA trabalha algumas horas lá dentro dos nossos algoritmos e a gente está pronto já para fornecer esse tipo de dados para vocês. O que é a primeira coisa que ela faz? A primeira coisa que ela faz é catalogar, taguear o seu estoque. Ou seja, ela pega cada produtinho que você vende e define se ele é um produto essencial, se ele é um produto frequente, se ele é um produto intermitente, se ele é um produto novo, frequente e eventual. O que é isso? Tá? São classificações que a gente percebeu, tá, que a gente poderia ajudar o comprador. Por quê? O que é um produto essencial? O produto essencial é aquele que vende praticamente toda semana, né? E, estatisticamente, a gente pegou toda a sua base e tirou lá. Se a sua base tem 20 mil produtos, 15 mil produtos, a gente tirar aqueles 100, aqueles 200, aqueles 400 produtos que são essenciais, ou seja, esse não pode deixar faltar, porque são produtos que semana sim, semana não, eles vendem na sua loja, ok? Então a gente tagueou como essencial. É aqueles produtos que estatisticamente mais saem no seu negócio. Depois a gente foi para o frequente, tá? Que é um degrau abaixo. É um produto que vende, tá? Não tanto como essencial e não tão menos que o intermitente. Intermitente é aquele produto que vende e para, vende, para, vende, para, e ele não tem uma frequência muito grande. Ele pode vender 2 meses, parar 3 meses, depois ele vende de novo, depois ele para. Então ele não tem uma sequência, ele é intermitente, ele não tem nenhum padrão. Depois a gente identificou os novos frequentes. O que são esses novos frequentes? São produtos que entraram na base, que eles não tinham venda. Eu subi lá 10 anos de venda, eu vi que esse cara entrou há 1 ano, mas ele já está performando bem. Apesar de ser um produto novo, ele está vendendo bem. Então, isso eu chamo a atenção do comprador para esses novos frequentes, que vão ser novos produtos. E eventual, né? Eventual é aquele produto, como o próprio Deus diz, eventualmente a gente vende, né? Mas não é um produto até se questionável se a gente vai ter linha ou não, e aí depende de cada um de vocês. Mas o interessante é que com essa classificação, né, com essa classificação, eu consigo estatisticamente transportar isso aqui para uma visão, ou seja, eu pego todo o valor do estoque a preço de venda,
ou o valor do estoque a preço de custo, e mostro para o comprador, né, como é que está exatamente a posição dele do estoque total em cada um dos grupos, ok? Isso que a gente tentou fazer na classificação. Do lado direito, a gente vai ter uma série de coisas de pedidos em aberto, ou seja, e você vê que algum pedido aqui já está com uma taga vermelha, que é o prazo de entrega. Então, a gente está analisando esses pedidos de compra em aberto e a partir do momento que tem alguma informação de data vencida, ou produto atrasado, ou produto tende a atrasar, a gente vai começar a trabalhar com esses produtos aqui também, ok? Então, outra coisa que a gente fez foi subir o dashboard, ou seja, quantos itens foram vendidos, quantos fornecedores eu estou trabalhando, né, qual o ticket médio dos produtos, ou seja, ver sempre nos últimos 30 dias, poder ver isso aqui, tá? Outra coisa que a gente tem também é uma cobertura de estoque baseado no grupo, né? Isso aqui é muito importante para ver quantos dias de estoque eu tenho em cada grupo, ok? Outra coisa legal é que eu tenho o estoque atual a preço de venda e tenho a minha previsão de venda dos próximos 30 dias. Com isso, eu consigo ver o equilíbrio do meu estoque em essencial, em eventual, em frequente. Nesse caso, por exemplo, eu tenho pouco essencial para o tanto que vai vender, né? E eu tenho muito frequente e vai vender pouco. Então, o meu estoque está desbalanceado. Então, eu consigo enxergar isso aqui. E aí, respondendo a pergunta do Dib, eu consigo também ver a minha ruptura, né? A minha ruptura e a cobertura por fornecedor também. Então, esse dashboard eu consigo, né, dar uma visão geral para o comprador se eu estou trabalhando com os números corretos. Bom, mas não é isso que a gente quer. A gente quer ajudar o comprador. Então, a gente vai agora realmente entrar dentro da agenda de compra. O que a agenda de compra nos permite fazer? Tá? Então, a agenda de compras, ela nos permite, né, já identificar fornecedor por fornecedor, porque o comprador compra baseado nos fornecedores, quais são as maiores rupturas que eu tenho, né? Baseado em quê? Baseado nas previsões de venda de cada semana. Então aqui você já está vendo, cada quadradinho desse é uma semana para frente, né? Então nós temos aqui até o dia 23/9 deste fornecedor tudo que a gente quer saber dele. Aqui eu entro dentro dos itens que ele quer e eu posso puxar um gráfico de ruptura daquele item, identificando as entradas e as saídas e o que vai romper e aonde que vai romper e qual o total da ruptura, né? Para que a gente faça a nossa programação. Então, o mais importante aqui é identificar a ruptura por cada fornecedor e quando ele vai romper, beleza? Então, nesse esquema aqui, o que eu teria que dar prioridade de compra? Olha, eu tenho que dar prioridade de compra a cortisol. Por quê? A cortisol é onde vai ter a minha ruptura aqui, ó, onde eu já vou romper, né, o meu estoque. Então, como é que a gente faz isso? Eu posso abrir aqui dentro, né, verificar os itens que vão ser rompidos e eu posso solicitar o sistema para me dar uma sugestão de compras. Nesse caso, não sei se foi o Dip que perguntou, o prazo de entrega ele já está vindo aqui, né? Respeitando o quê? Respeitando o que está no cadastro, mas bem provavelmente nós vamos também ter uma previsão de IA a partir do momento que você tenha pedido de compra colocado, eu vou mostrar aqui tanto o seu prazo de entrega estimado, como o seu prazo de entrega previsto, porque eu também posso te dar a previsão baseada nas vendas, nas entregas anteriores, ok? E aqui eu posso trabalhar a cobertura de estoque. Eu estou comprando para quantos dias esse estoque? Né? E aqui eu posso definir meu prazo de entrega de 3 dias e a cobertura de 20 dias. Hora que eu confirmo, automaticamente ele me dá uma sugestão, tá? Uma sugestão de compra, ok? Baseada em quê? Essa sugestão de compras, ela está baseada no estoque, na compra e na previsão de venda e nos itens do embalagem.
né? Quem compra, quem utiliza isso lá no Neros, põe, eu compro 5 por embalagem, 10 por embalagem, ok? E aqui ele classifica os grupos. Eu posso desmarcar e marcar, né? E eu posso mudar ou não a minha data de entrega e eu posso mudar ou não a minha quantidade, né? Vamos supor que eu quero comprar aqui 60 itens, né? E eu quero comprar 10 itens, ok? Bom, no momento que eu faço isso, eu já estou pronto para quê? Para finalizar e jogar esse pedido de compra para o Neros para que eu termine esse pedido de compra no Neros, né? Colocando aí transportadora, tal, alguma coisa aí, tá? Então, essa agenda de compra, gente, este é uma dos negócios que a agenda de compras quer trazer para a gente, ok? Tá? Eu fiz uma apresentação bastante breve dessa agenda de compras, porque isso aqui é um produto que nós estamos ainda trabalhando e não é um produto que não está pronto para o mercado, mas é um produto que já pode dar a dimensão do que a gente pode fazer em compras para ajudar o comprador, ok? Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Volta à tela, quer saber um pouco mais? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, gostaria de colocar, gostaria de saber quais serão os requisitos para se ter acesso a essa ferramenta? Então, Guilherme, por exemplo, essa ferramenta ela ainda não está pronta e terminada. Então, nós estamos fazendo uma série aí de projetos juntos com os clientes que querem ser cobaia, né? Tem cliente aí que quer começar a usar, ser cobaia. Geralmente, a gente pega um cliente aqui próximo de Belo Horizonte para facilitar o trabalho, né? Por enquanto, o pré-requisito é nenhum, porque tudo é feito na nuvem. Então, o que a gente trabalha? A gente coloca um web service aí na sua base, leva os dados que eu quero da sua base para a nuvem, né? Trabalho o dado na nuvem e esse acesso eu te dou na nuvem, né? Então, esse acesso eu dou na nuvem falando com a sua máquina aí. Então, o pré-requisito é ter o Neros instalado. É o único pré-requisito, não tem outro, tá? Eu vou usar muito pouco a sua capacidade aí de máquina, de tudo, ok? Vamos ver o que mais que o Deep falou aqui. Baseado na previsão de grupo, já poderia ter uma integração para que fosse enviado um layout, o modelo e a quantidade de compra que o produto fosse fabricado. Assim, já automatizei o pedido de compra, já que está baseado na curva ABC de vendas. O Dib, aí é um trabalho que a gente tem que fazer junto com os fornecedores, né? Não adianta eu mandar e o fornecedor não cumprir. Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar trabalhando junto com vocês. Eu falo o seguinte: primeiro a gente tem que fazer o dever de casa, ou seja, isso tem sentido? Né? Essas previsões aí estão, que eu falo, dão um passo de cada vez. Vamos fazer essa modelagem, vamos fazer ela funcionar em cada base, e aí a gente testou, viu que o negócio está funcionando, cara, legal, qual que é o próximo passo? Né? Então a gente poderia estabelecer esses próximos passos. Né? Então a ideia é, se a gente fizer certinho, pode chegar lá no futuro, claro que sim. Né? Isso aí é muito mais, porque a gente está trabalhando aqui só um lado da ruptura. Nós não falamos ainda na sugestão de transferência por loja, nós não falamos ainda na precificação, na elasticidade de demanda e numa série de coisas que a gente pode usar a máquina para nos ajudar, ok? Exatamente. A ideia é que no final desse processo a gente não entregue um pedido de compra pronto e acabado, mas semi-pronto, né? Porque sempre vai ter essa visão humana de um acerto, de uma negociação, de um prazo de pagamento, de uma coisa a mais. Então, a ideia é a gente fazer a simulação do pedido e entregar o pedido pré-pronto para o comprador, né, para que ele tome a decisão, né, tome a decisão embasado. Eu não quero aqui substituir o comprador, a gente quer aqui ajudá-lo, né? Essa é a ideia. Eu não vejo a IA substituindo o comprador ainda, mas eu vejo ele ajudando, otimizando, dinamizando e dando velocidade. Eu acho que é por aí que a gente vai conseguir operacionalizar. Né?
Ainda tem um bom caminho para operacionalizar isso, não é uma questão plug and play simples, né? Nós temos que ver se o que nós fizemos tem fit ou não para o comprador, por isso que a gente vai para o mercado, tateia o mercado e vamos fazendo isso. Por exemplo, na IA de recomendação, nós tivemos várias vezes de voltar para trás, ir para frente, voltar para trás, ir para frente. Por quê? Porque ele tinha que estar presente no PDV, mas não poderia atrapalhar o vendedor, né? Então, a situação, o nuance aí é delicado. A mesma coisa para compras. Então, agora, nós queremos começar isso num cliente aqui de Belo Horizonte, no ramo de material de construção. E aí evoluir isso para outros ramos, móveis e eletro e tal, e aí tateando isso para ver que pé que vai dar, né? É, né? Então, a ideia, gente, basicamente é isso, né? E convidar vocês para participar desse projeto. Tem interesse? Não tem? Quem tem interesse em compras? A gente está fazendo essa reunião de compras basicamente aqui toda semana e a gente está convidando, às vezes, compradores para opinar, amigos, consultores. Então, fica aí, quem quiser, né, participar do projeto, ser cobaia, nós estamos aí à disposição para ouvir, né, e tentar ajudá-los. Isso aqui eu acho que dentro de mais 60, 90 dias, a gente tenha um produto um pouco mais evoluído para a gente ir para mercado e aí a gente consolidar, tá? Ok? Mais alguma dúvida? Gostaram, não gostaram? Né? Fique à vontade para fazer e para falar, e aí vamos encerrando as perguntas, porque já está na nossa hora. Ok? Fico à disposição de vocês.